18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os destaques principais do programa desta segunda-feira. Puxa e encolhe da Justiça Brasileira. José Roberto Arruda volta a ficar inelegível no Distrito Federal. Na sucessão presidencial, Partido Trabalhista Brasileiro aprova a candidatura de Roberto Jefferson. Ele está em prisão domiciliar no Rio de Janeiro e, se a candidatura for confirmada, deverá ser uma espécie de bate-estaca do presidente Bolsonaro. Judiciário brasileiro na contagem regressiva para a troca de comando. Vem julgamentos polêmicos por aí. Bolsonaro chama empresários que assinaram carta pela democracia de mamadores. A política estadual, os destaques da sucessão presidencial, o cotidiano brasileiro, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na Rádio Camisa 10 FM. 6h06 na Paraíba. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a Família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h09 na Paraíba, pontualmente 6h09 agora. Boa noite, minha gente, saudações sinceras a todos, mais uma vez, como sempre, esperando que todo mundo esteja bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões, as nossas atenções voltadas para os fatos mais importantes das últimas horas. Muita movimentação no campo da política de sexta-feira para cá. Os bastidores fervendo, muita coisa chega ao conhecimento do eleitor, muita coisa chega ao conhecimento da imprensa, muita coisa também não chega, muita coisa não é divulgada, porque faz parte dos bastidores, das articulações, das conversações, das tratativas. E em ano eleitoral é importante que todo mundo saiba que é assim que a banda toca. Toda a vida foi assim e não vai mudar. Política é feita dessa forma no Brasil e no mundo. Luta pelo poder, briga pelo poder. E as articulações vão acontecendo com cada pleito, com cada pleiteante, com cada grupo político, com cada pretenso candidato, buscando movimentar as pedras desse quebra-cabeças da forma que acha correta, da maneira que acha que os frutos podem vir, que os dividendos virão. Bobo nesse jogo não tem.
Ponha isso na sua cabeça, conscientize-se de que não tem bobo nesse jogo. Só entra nesse jogo da política quem é sabido, quem é esperto, quem é inteligente, quem sabe articular. Há pessoas nesse mundo que vivem disso, só sabem fazer política. E fazem daquilo, naturalmente, uma profissão. E são pessoas que usam a inteligência, muitas porque já nasceram nesse berço da política, outras porque encontraram uma oportunidade de entrar, e elas visam sempre estar no poder. Aqui e ali a coisa dá certo, aqui e ali a coisa dá errada, perde hoje, ganha amanhã. E tem aqueles que todos nós sabemos, João Barros, Deda Moraes, Fefé Cavalcante, Afonso Marreiro, tem aqueles, meus amigos e minhas amigas, que só sabem ser poder, só sabem ser governo. E se articulam de todas as formas para nunca sair do poder. Quer ganhando, quer perdendo. Perdeu, adere a quem ganhou. Ganhou, é mais poder e é mais governo ainda. E as coisas vão se desdobrando dessa forma. Claro, é verdadeira a afirmativa de que nesse universo da política tem aquelas pessoas que se dão bem, que ganham muito, que enriquecem, mas que pensam também na população, que pensam no povo e que fazem, que produzem formas, maneiras, jeitos de melhorar a vida da população. Tem esses aí. E outros não têm jamais esse tipo de pensamento. Pensam apenas em se dar bem. Pensam apenas em tirar proveito e em ganhar cada vez mais dinheiro e poder. Pouco se lixando para o restante da sociedade, para o restante da população. Nesse universo da política, meu amigo e minha amiga, tem aqueles, e são maioria, infelizmente, que na época de campanha, em ano de eleição, em ano eleitoral, viram santos. Viram verdadeiros santos desses que você encontra nos escritos bíblicos. Passado o dia da votação e terminada a apuração, Zé Newton Porto, viram capetas, voltam a ser demônios, se transformam completamente. Quem vive esse universo, quem acompanha esse universo, sabe que é assim. E cada um que está próximo desse mundo tem capacidade de apontar. Aquele, aquela são desse jeito. Já aquele, aquela e aquele, não. Aqueles ali são legais, ganhando ou perdendo, mantêm o mesmo comportamento, quando chegam ao poder não se transformam. Uns mantêm a humildade de sempre, os amigos são os mesmos, os locais que frequentam são os mesmos, já aqueles outros não. Transformam-se completamente, desaparecem, não querem papo com ninguém, vão fazer as negociatas. E quando a eleição for se aproximando, transformam-se outra vez, viram santos para pegar os bestas e conquistar os votos. Esse ano agora, esse ano da graça de 2022, eu já encontrei vários, de um time e do outro time. Vários daqueles que não se transformam, que se mantêm da mesma forma, com o mesmo comportamento, são humildes, são atenciosos, gostam de ajudar as pessoas, gostam de resolver problemas, e aqueles que ganharam e estão no poder, que se transformaram completamente, transformaram-se em verdadeiros lobos, e agora já no período de convenção, das tratativas, do apelo pelo voto, já estão mais mansos, já estão mais pacatos, já mudaram um pouco o semblante, pensando em conquistar votos. É assim. 6h16 na Paraíba. Agora, normalmente o eleitor, a pessoa do povo, o trabalhador comum, seu Joaquim, Dona Maria, normalmente essas pessoas não percebem isso. E a necessidade, meu amigo Lídio Meira, que já foi prefeito e sabe do que eu estou falando, é tão grande que vale aquela história do sujeito com fome.
Se o sujeito estiver há 5 dias sem comer nada e alguém chegar com um pão de Santo Antônio, um pão de boia, daqueles duros igual uma pedra, partir um pedaço e jogar para o sujeito, ele acha a melhor comida do mundo. Aí come e fica extremamente agradecido a quem jogou aquele pedaço de pão de boia. Meu amigo Marconi Farias, o ministro lá de Lagoa de Roça, vereadora Anieta Cardoso. E nesse universo tem aqueles que seguem a filosofia do velho Maquiavel, do livro O Príncipe, que é aquela filosofia de que tudo o que é ruim você entrega de uma lapada só. Faça o mal maior que puder. Quando a desgraça tiver sido feita, todo mundo morrendo de fome ou de sede, seja lá do que for, aí você vem com uma gotinha d'água para cada um. Meu amigo, você vai dando a coisa boa de pouquinho em pouquinho, em doses homeopáticas. Aí o sujeito vai ficando agradecido. Porque quem está morrendo, meu amigo, o sujeito está morrendo afogado, ele se agarra com um crocodilo, com uma sucuri, com um jacaré, o que for passando, tubarão, quer nem saber. Ele quer ver se escapa. Então, no universo da política, tem alguns, é bom que eu sempre diga que não são todos, que agem absolutamente dessa forma. Massacram, pisoteiam enquanto podem. Aí, quando está todo mundo morrendo de fome e de sede, o sujeito chega com um dedinho d'água num copo ou com um pedaço de pão de boia. Aí, o sujeito que estava morrendo de fome ou de sede passa a encontrar a salvação naquela figura e passa a endeusá-la de novo, e a partir daí vai dando coisinhas pequenas, migalha daqui, migalha dali, para que o sujeito fique eternamente agradecido. 6h18. Nós estamos acostumados no nosso país, nesse nosso Brasilzão, com o que alguns chamam, sobretudo os mais entrados nos anos, como dizia minha avó, aqueles que já viveram um pouco mais e que têm mais experiência. Nós estamos, meus amigos e minhas amigas, acompanhando o puxa-encolhe da justiça brasileira. Um fenômeno que ocorre em outras partes do mundo também, mas muito mais no nosso país. O judiciário tomou uma decisão hoje. Daqui a 2 meses, a lei não mudou, mas a interpretação é outra. Muda completamente a decisão. Mais 2 meses para frente, aí vem uma decisão que é igual àquela primeira, de 4 meses atrás, entenderam? Isso embananou tudo, provocou insegurança jurídica, advogados loucos sem saber mais como trabalhar, porque você não pode prever qual vai ser a decisão, uma vez que inventaram essa história da interpretação da lei. Vamos interpretar a lei. Aí, como dizia o ministro já aposentado Marco Aurélio Melo, muitos interpretam a lei de acordo com a capa do processo. Olha a capa do processo aí. Quem é o autor, quem é o réu. Aí, segundo Marco Aurélio, muitos julgadores nesse país passam a dar suas decisões pela capa. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Semana passada, a imprensa brasileira e a população acompanharam que José Roberto Arruda, o carequinha, lá de Brasília, foi governador do Distrito Federal, foi filmado recebendo dinheiro vivo, dinheiro em espécie, cheio de rolo, perdeu o mandato, foi preso, foi solto, dormiu na papuda, saiu e tal. A esposa hoje é deputada federal, era ministra de Bolsonaro até pouco tempo. E deve ser candidata a vice-governadora lá no Distrito Federal, ou a senadora. E o homem disse: eu vou ser candidato também. A justiça liberou. Está liberado, ficha limpa, pode se candidatar. Aí hoje saiu uma decisão diferente. Já não é mais. Um ministro revogou a decisão que havia sido tomada, uma decisão monocrática, era uma liminar que o homem tinha ganhado. E agora, a preço de hoje, viu? Daqui para amanhã pode mudar, daqui para quarta-feira também, e você não tem garantia nenhuma. Pois o ministro Gurgel de Faria, que é do STJ, eu preciso sempre estar esclarecendo essas coisas aqui para os meus ouvintes, para os meus leitores também, que os tribunais superiores em Brasília são 2.
é o STJ, nunca esqueça isso, tribunais, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Tem os outros tribunais superiores, STM, que é o Superior Tribunal Militar, tem o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mas eu estou falando aqui em termos de justiça comum. São esses dois, o STJ, 33 ministros, e o STF com os seus 11 ministros. Então, um toma uma decisão aqui, o outro desmancha ali, depois o outro faz de novo, o outro desmancha e vai desse jeito. Pois o ministro Gugel de Faria, que é um dos 33 do STJ, derrubou decisão anterior que reestabeleceu direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele hoje é filiado ao PL, mesmo partido do presidente da República. Na prática, Arruda volta a ficar proibido de concorrer nas eleições desse ano e ele planejava se candidatar a deputado federal. Mês passado, que terminou ontem, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, durante o plantão judiciário, atendeu a um pedido de Arruda e suspendeu os efeitos das condenações por improbidade administrativa. Uma das sanções era exatamente essa de inelegibilidade. Inelegibilidade é que o sujeito está inelegível. Agora, com o fim do recesso do judiciário, os tribunais voltaram hoje ao trabalho, o ministro Gugel de Faria voltou a analisar a ação e entendeu que os argumentos da defesa são idênticos a outro pedido que já foi rejeitado por ele. Então Arruda não está mais elegível e não poderá disputar as eleições desse ano. Ele tinha planos de voltar ao Palácio do Buriti ao concorrer com o atual governador Ibanez Rocha. O político, no entanto, já havia desistido dos planos, se lançando como pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal. Ontem, inclusive, ele participou da convenção que confirmou o nome de Ibanez, candidato à reeleição de governador do Distrito Federal. Zé Roberto Arruda, eu lembro a vocês, ele foi acusado de ter falsificado recibos para justificar o recebimento de R$50 mil do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal, senhor Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção revelado na operação que ficou conhecida como Caixa de Pandora. Meu amigo, agora o que é que o homem vai fazer? Recorrer e não se surpreenda se daqui para amanhã ou depois sair uma decisão diferente dessa de hoje, nisso que a gente se acostumou a chamar no Brasil de puxa-encolhe da Justiça Nacional. Há quem diga que essa decisão tem repercussão em outros estados, eu não tenho como confirmar isso para vocês. 6h24 agora. Para 6h25, meu amigo Wilson Siqueira, engenheiro da Suplan, mandou aqui um recado, Araújo Neto. Paulo, a apresentação do livro Araújo Neto e Suas Andanças será no próximo mês, setembro. Haverá uma noite de autógrafos. Aí, livro, a biografia de Araújo Neto, um livro assinado pelo catedrático Wilson Siqueira. São tantos os amigos e amigas que mandam mensagens aqui, eu preciso fazer as citações: Alexandre Moura, Geovita Maranhão, Soldado Teixeira, Dr. Dinarte Freire, Jair Lucena, Aloysio 10 anos, Neto lá de Remígio, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Robson Lucas, Sargento Nogueira, em Barra de Santa Rosa, Pedro, aqui no bairro do Catolé, Juscelino Salles, boa noite,
professor Thompson Aris, ex-reitor da UFCG, irmão do ex-procurador José Maris, saudações. Sargento Letício, sempre ligado, acompanhando o moído tradicional. Meu amigo José do Egito, do jeito que o leite está caro, se não puder trabalhar, procure um bico. Estou vendo aqui logo 2 bicos. Meu amigo Marcos Soares, Rio de Janeiro, feliz semana e feliz mês. Antônio Clemente, boa noite para o meu amigo João Luiz, dos Bombeiros. Boa noite, na escuta do programa, também está observando as imagens. Marcos Farias em Esperança, boa noite, Marcos, saudações. Sueli Farias, boa noite para o piloto Gavião, boa noite para Josa da Delegacia, meu amigo Barbosa da Eletrônica Barbosa em Esperança, Ricardo Avelino, assessor de imprensa da Cagepa, muito feliz também com a sua audiência, boa noite. Sexta-feira, vocês se recordam, eu não tive condições de fazer o programa. Aliás, eu nem participei do programa da televisão. Estava prevista a minha participação virtual, não deu certo. E nem aqui à noite. Eu tinha um compromisso na capital e demorou reuniões e tratativas e tal. Saí de tempo completamente. Mas lá na capital eu encontrei um amigo ouvinte aqui de Campina Grande. E ele veio conversar e bater um papo. Eu falei agora em Ricardo Avelino, que está aqui acompanhando pelo Facebook, e lembrei da conversa lá com esse cidadão. Ele veio fazer uma abordagem sobre a Cagepa, negócio de água e abastecimento e falta d'água e tal. Eu escutei, como sempre faço, que eu estava aguardando para entrar numa sala de reunião e dava para conversar. E ele falou, no final ele disse assim, só tem uma coisa que eu discordo de você. Eu disse, pois não, você tem todo o direito de discordar. Você defende muito a Cagepa. Você defende demais, os seus colegas de manhã descem além, eu acho bom, e você defende. Eu digo, amigo velho, eu não defendo Cagepa, nem Energisa, nem ninguém, nem acuso, o meu papel não é esse. O meu papel é esclarecer ao ouvinte o que é que acontece. Porque muitos colegas de imprensa, e cada um tem o seu jeito de trabalhar, eu não estou aqui para querer ensinar ninguém como é que trabalha, mas nós temos uma geração inteira na imprensa, ou mais de uma geração, umas 2 gerações aí, que é um povo que foi teleguiado, entenderam? Então, para esses colegas, tudo que for de governo está errado. Está errado do governo federal, está errado do governo estadual e está errado do governo municipal. Eu não quero nem saber quem é o governante, nem qual é o assunto. Foi empresa estatal, está errada. Não, pode estar certa. E o meu papel é esclarecer. Como é que funciona a energia? Eu vou conversar com o engenheiro para chegar aqui e explicar como é que funciona um sistema de abastecimento d'água. Aí eu procuro saber, converso com quem entende para chegar aqui e dizer. Agora, aquele negócio de oba-oba, só porque é governo eu vou ser contra, não. Lembram que há poucos dias eu contei aqui a história daquele acidente que houve aqui na Assis Chateaubriand, em frente à distribuidora de gás, onde um sujeito irresponsável, sinal vermelho, ele, em vez de ficar na fila esperando o sinal abrir, ele ultrapassou todos os outros carros que estavam esperando o sinal ficar verde pela contramão, correndo o risco de bater num carro que viesse em sentido contrário. E quando chegou embaixo do semáforo, atropelou um garoto, um rapaz, que passou meses e meses hospitalizado e que ainda hoje está com sequelas que ninguém sabe nem se serão reversíveis ou não. Lembram desse fato? Muito mostrado pela televisão. E eu fui o único da imprensa, até hoje, que eu saiba pelo menos, a dizer que o rapaz da bicicleta também estava errado. Porque é o meu papel. Não é porque é o menorzinho, é o pobrezinho, é o coitadinho que se machucou, que você vai dizer que o outro só estava errado e ele certo. Não, os dois ali estavam errados. O do carro é um irresponsável, que eu não sei nem quem é. Podia ser um filho meu, que eu estaria dizendo aqui a mesma coisa. E o garoto da bicicleta vinha na contramão. Ele saiu de uma contramão. Aquela rua de onde ele saiu, para, como diz Chico Alemão, penetrar a Assis Chateaubriand, mas eu vou dizer, para acessar a Assis Chateaubriand, é sentido contrário.
Aí tem gente que fica com raiva quando você diz isso, porque o brasileiro tem essa ideia. É para encobrir, olha, é o menorzinho, é o pobrezinho. Se ele tiver errado, você fica quieto, porque o errado é sempre o rico, é o maior, é o poderoso. Não. Pode ser e pode não ser. Os dois poderiam estar certos e os dois poderiam estar errados. No caso ali, os dois estavam errados. E o garoto está pagando por isso até hoje. Então, no caso do sistema de abastecimento d'água, eu dizia lá a esse amigo velho, antes de exprimir essas opiniões, esses conceitos, antes de tentar explicar a vocês o que é que acontece e por que acontece, eu conversei com o pessoal da UEPB, professora Verusca brasileiro, eu conversei com Janiro Costa Rego, da UFCG, outros engenheiros de um lado e do outro, da CAGEPA, diretor regional, gerente, assessor de imprensa, que é o Ricardo Averino, com todo esse pessoal para poder entender a complexidade de um sistema de abastecimento d'água. Aí você quer escutar que a CAGEPA está sempre errada? Pode estar e muitas vezes está. E pode também não estar. Então, as pessoas comparam um sistema de abastecimento d'água, dizia eu a ele, com uma distribuidora de energia. Distribuir energia é diferente de distribuir água. Um produto vem pelo cano, sai na torneira, o outro vem pelos fios e você toca no interruptor. Mas há esse desconhecimento das pessoas que não querem aprender também. E aprende quem quiser, quem não quiser não aprende. Aí se você quer levar no oba-oba, eu acho que é assim. Não ache não. Você está proibido de achar. Porque o seu acho está errado. Converse com quem entende. Aí você vai entender ou não. Se a sua cabeça for aberta para ouvir as explicações e a demonstração, se for o caso, até na prática como é que funciona, você vai aprender. Se você já tem esse conceito formado aí, e não quer mudar, acha que é isso que você cresceu ouvindo e escuta dos colegas de trabalho ou dos parentes em casa, o problema é seu. Meu papel é esclarecer. Quantas vezes eu já critiquei a CAGEPA porque eu tinha coisa errada. Mas eu sou obrigado, por dever de ofício, a explicar por que é que isso ou aquilo acontece. Você acha que eu não já tive problema com a CAGEPA pessoal? Sim. Teve vez de eu ligar para a CAGEPA e pedir: venha trocar esse hidrômetro na minha casa, porque eu estou achando que está errado. Acho que está desregulado, porque é um equipamento que pode falhar. Acho que está medindo mais do que eu consumo, porque eu tenho noção do que eu consumo, de quantas pessoas tem em casa. Aí vem, troca, muitas vezes demora um dia, 2, 3, não pode ser na hora, que tem outros pedidos, a gente tem que entender isso também. Aí o pessoal vem, troca, corrige, leva lá, tem uns testes que são feitos em laboratório, para ver se aquele equipamento está com defeito. E há também aqueles casos de troca por conta da vida útil do equipamento. Há alguns meses eu estava em casa, chegou um pessoal da CAGEPA, tocou no interfone, eu vi pela câmera, fui lá, digo, olha, a gente veio aqui trocar o hidrômetro. Aí eu disse: mas eu não pedi para trocar. Eu disse: não, mas é porque nós estamos trocando aqui de várias residências nessa rua, nesse setor, porque os hidrômetros estão muito velhos e eles têm a vida útil. A gente vai botar um novo. Pois não, sem problema nenhum. E fui olhar o pessoal fazer o serviço. Qual é o problema nisso? Agora, se você é contra tudo e contra todos e não quer ouvir a explicação de quem entende, aí é uma outra situação que não sou eu, Paulinho Roberto, aqui, que vai abrir sua cabeça e forçar você a entender. 6h35. Na sucessão presidencial tem lances acontecendo, coisas se verificando, e a gente fica assim parando para acompanhar. Meu Deus do céu, isso está ocorrendo. Tá, daqui até sexta-feira vocês ainda vão tomar conhecimento de cada coisa, viu? Sexta, dia 5, é o prazo final para as convenções. Pois bem, agora à tarde, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB Nacional, podem acreditar, aprovou a candidatura a presidente da República de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson está preso. É prisão domiciliar, mas é. Ele está em casa com tornozeleira eletrônica. E diz que é candidato a presidente da República agora. O partido aprovou hoje essa postulação dele durante a Convenção Nacional. Desde janeiro que Roberto Jefferson está preso em casas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Durante essa convenção de hoje, o partido exibiu um vídeo com uma mensagem gravada pelo ex-deputado, que foi chamado de preso político,
ele não tem acesso às redes sociais por decisão do Supremo e está proibido de conceder entrevistas sem autorização do Poder Judiciário. No vídeo, Roberto Jefferson, que também foi condenado no caso do Mensalão lá em 2012, ataca ministros do Supremo. Ele diz, por exemplo, que na eleição de 2018, o PTB apoiou Jair Bolsonaro. Desde o início do governo, ele, Roberto Jefferson, tem dito que o partido só queria um cargo, o de presidente da República. Eu chamei, diz aqui, para fazer parte do PTB. Ele diz que chamou o Bolsonaro para fazer parte do PTB. Hoje, ele se candidata à reeleição e está sozinho, enquanto a esquerda se apresenta como o povo. O candidato da direita, no mundo todo, vem sendo desconstruído, diz Roberto Jefferson na gravação. O ex-deputado disse que em 2020 denunciou a existência de um golpe parlamentarista e supremacista contra o presidente Jair Bolsonaro, que teria sido atacado, segundo ele, por iluministros. Ele usou o termo corvos, viu? Aquela ave, aquele pássaro, a ave, né, porque é grande, corvos do Supremo, para se referir aos ministros da corte. E disse que o Partido Trabalhista Brasileiro é um partido de coragem e que não reverencia opressores fascistas. Jamais o partido se renderá. Proteger os famintos é parte da causa do partido, disse Roberto Jefferson. Ele justificou sua candidatura como uma forma de somar forças na defesa dos credos e valores. Disse que a luta é contra os ricaços da nova ordem mundial. Será a luta da liberdade contra a escravidão. O deputado federal Daniel Silveira esteve presente na convenção e foi festejado. Ele teve sua candidatura ao Senado confirmada pelo mesmo Partido Trabalhista Brasileiro e também fez referências a ministros do Supremo em sua fala, dizendo que foi preso político, também foi preso por uma pessoa que não deveria estar no Supremo Tribunal Federal e que a candidatura dele, no caso Daniel Silveira, ao Senado, é para ajudar o presidente Bolsonaro. Condenado, você deve se lembrar, a 8 anos e 9 meses de prisão em abril, ele teve sua pena perdoada por decreto presidencial naquele mesmo mês. Agora, me diga uma coisa, se Zé Roberto Arruda, que está solto, não pode ser candidato porque é ficha suja, e Roberto Jefferson, que está preso, hein? Preso em casa, tornozeleira eletrônica, proibido de dar entrevista, proibido de usar as redes sociais. No mínimo, o ministro aqui vai dizer, ele não podia nem ter feito essa gravação em vídeo para enviar para a convenção do partido. Mas é uma questão deles, a minha aqui cabe apenas divulgar para você fazer aí as suas reflexões sobre o que acontece na política nacional. Dizem que se pudesse ou se puder ser candidato, ele seria ou será apenas um bate-estaca do presidente da República. Garotinho já foi barrado. Zé Roberto Arruda, por enquanto, está barrado no baile. E agora Roberto Jefferson quer ser candidato, preso e usando tornozeleira eletrônica. Djalma Neves, boa noite. Boa noite a você que resolveu acompanhar o Cidade em Revista nesse horário. 6h40 na Paraíba. Disse há pouco, o Poder Judiciário brasileiro está voltando às suas atividades hoje. Os tribunais estaduais e também os tribunais superiores em Brasília. Agora à tarde, na reabertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o ministro-presidente Luiz Fux pediu paz e respeito entre os candidatos nas eleições desse ano. Será que eles vão atender? A retomada dos trabalhos do Poder Judiciário é marcada, minha gente, por um clima de transição dentro desse que nós chamamos de calendário institucional dos tribunais superiores, mas num ambiente tenso, motivado pela instabilidade nas relações entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. No lugar de Edson Fachin, vai assumir o comando da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral,
o ministro Alexandre de Moraes. A posse dele está prevista para o dia 16 desse mês, que é uma terça-feira. De amanhã a 15, como a gente diz. No Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux deixará a presidência para dar vaga à ministra Rosa Weber, ministra que tem um perfil rígido e bastante reservado. Então, todas as atenções se voltam para o discurso do ministro Fux, feito hoje, com expectativa de resposta indireta aos recentes ataques feitos ao Poder Judiciário. O ministro disse que queria paz e queria respeito entre os candidatos. A posse de Rosa Weber na presidência do Supremo será no dia 12 de setembro, mês que vem. A data foi escolhida de forma estratégica, sabe para quê? Para permitir que o evento ocorra fora das esperadas manifestações do 7 de setembro. É que pelo segundo ano consecutivo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou os seus apoiadores e militantes a se manifestarem no Dia da Pátria, inclusive contra o Supremo. O titular do Palácio do Planalto mantém divergências públicas, como nós sabemos, com alguns ministros da Corte, principalmente com Zé Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. A troca da presidência do TSE gera também apreensão no núcleo da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ao instalar no comando do processo eleitoral um magistrado que é considerado desafeto do presidente da República, que é candidato à reeleição. Alexandre de Moraes tem sido um alvo permanente de ataques do presidente e de seus militantes nas redes sociais e é o titular de vários inquéritos que tem como alvo o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E para piorar ainda mais esse clima, a possibilidade de aplicação retroativa, presta atenção, da nova lei de improbidade pelo Supremo, interessa não só a políticos que manifestaram a intenção de concorrer às eleições desse ano, mas também a dezenas de agentes e servidores públicos que são acusados de atuação irregular nas últimas décadas. Vocês estão vendo? O Supremo pode tomar a decisão de fazer retroagir a nova lei de improbidade. A lei retroagir para prejudicar, como dizem os advogados, que a gente aprendeu nas faculdades de Direito, que a lei não retroage para prejudicar, só para beneficiar. O Supremo agora pode mudar isso aí. Aí o pau vai quebrar, viu? Pois bem, o caso está pautado já para quarta-feira, depois de amanhã, dia 3. E é uma das prioridades da Corte após a volta do recesso do Poder Judiciário, meu amigo Afonso Marreiro. Na nova lei de improbidade, foi eliminada a sanção por irregularidades culposas. E agora será preciso comprovar que houve a intenção, o dolo de quem assume o risco de cometer qualquer ilícito. Além disso, Abílio José, os prazos de prescrição da nova lei para itens como perda de função pública e de direitos políticos são prazos mais curtos. Caso haja a retroatividade, a mudança beneficiará, por exemplo, ex-governadores como Zé Roberto Arruda, Antony Garotinho e também ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maio, que é vice na chapa de Marcelo Freixo ao governo fluminense. Esse trio, como você sabe, Zé Roberto Arruda, César Maia e Antony Garotinho, conseguiu liminares. A do Arruda já foi derrubada hoje, né? Já foi derrubada hoje. Pois bem, as demais suspensões devem ser derrubadas caso o Supremo considere que a aplicação da nova lei, mais benéfica, não é válida antes da sua sanção em 2021, ano passado, e não pode retroagir. Ainda assim, a possibilidade dos políticos pedir à Justiça Eleitoral para se candidatar. Dos três, Zé Roberto Arruda, César Maia e Antony Garotinho, quem deve ter maiores dificuldades para se candidatar é Antony Garotinho, já que ele também foi condenado em ação eleitoral pelo TRE do Rio de Janeiro, acusado de ter comprado votos. O advogado de Garotinho é o Dr. Rafael Faria, que afirma não acreditar no término do julgamento agora quarta-feira, devido à complexidade do assunto.
Para ele, o Supremo decidirá pela retroatividade e ele aponta a possibilidade de um pedido de vista de um dos ministros do Supremo. Afirma ainda que o seu cliente, Garotinho, tem recorrido da decisão da Justiça Eleitoral. Há outras ações de improbidade que tramitam em cortes superiores relativas a políticos de expressão, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E isso pode respingar também, essas decisões que o Supremo vai tomar nos próximos dias, no presidente da República, Jair Bolsonaro. Não brinque não, que o clima só vai esquentando daqui para frente, porque afinal das contas, nós estamos no Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João. 6h47 na Paraíba. Honesta e sinceramente falando, vocês acreditam que a campanha desse ano vai ser tranquila? Vocês acreditam? Todo mundo sabe o que já foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o presidente da República e as decisões que ele tomou relacionadas ao presidente, e todo mundo sabe o que é que o presidente disse e pelo jeito vai continuar dizendo do ministro. Chamou ano passado, no 7 de setembro, acho que ele chamou o ministro de canalha. É esse homem que estará presidindo o Tribunal Superior Eleitoral no período da eleição, da apuração. Então vocês esperam tranquilidade? É difícil, não é? É muito difícil você ter tranquilidade. Hoje, aliás, tem umas coisas circulando aí pela internet, e tudo que estiver na internet você precisa sempre ter o pé atrás antes de divulgar, porque tem muita notícia falsa. Mas hoje circulou nas redes sociais uma manifestação da Lindora Araújo, que é vice-procuradora-geral da República. Ela, pelo que eu recebi, mandou um expediente ao Supremo. Preste bem atenção você, a gravidade da coisa. A vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, disse ao Supremo que o ministro Alexandre de Moraes violou o sistema acusatório ao proferir novas ordens no inquérito sobre suposto vazamento de dados de investigação da Polícia Federal. Isso é um inquérito, isso é uma ação contra o presidente da República. Ela escreveu o seguinte, a procuradora, presta atenção: no caso concreto, o eminente ministro relator, no caso é Alexandre de Moraes, com o devido respeito, todas as vezes que você escutar esse termo utilizado por um juiz, por um desembargador, por um ministro, por um advogado, o termo data venia, significa com as minhas desculpas ou com o devido respeito. Então, no caso concreto, escreveu ela, o eminente ministro relator, com o devido respeito, acabou por violar o sistema processual acusatório na medida em que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício sem prévio requerimento do titular da ação penal pública e até mesmo da autoridade policial, que reputou concluir na investigação, além de não apreciar a promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República. Ou seja, a procuradora está dizendo que o ministro age fora da lei. Vocês estão vendo? Não é fácil a situação pela qual nós estamos passando, o momento que o Brasil está vivendo, porque a proporção que a data do pleito vai se aproximando, a coisa vai ficando pior. Não se enganem. Araújo Neto, descobri que o Wilson Siqueira é lotado no gabinete do senador, ele botou aqui o nome do senador, é assessor especial daquele senador que não pode ver um microfone. Marcos Soares, beleza, Araújo? Marcos Soares está ouvindo o programa agora lá no Rio de Janeiro, e Marcos Soares é seu fã também, viu? Ele já me disse, sempre me pergunta por voz me ser. Rodeval Martins, boa noite. Uma situação dessa, Paulo, deixa entender que esse caldo vai engrossar e muito. Só Jesus dá um jeito pacífico nisso.
Porque, veja só, viu, quando, isso em qualquer lugar do mundo, né, doutor Gildo Lima do Nascimento? Em qualquer lugar do mundo, quando uma corte judicante, esse era o termo usado pelo saudoso presidente da Federação Paraibana de Futebol, Genival Leal de Menezes. Lembram dele? Antes da família Gomes, na Federação Paraibana de Futebol. Ele chamava a corte judicante. Então, quando uma corte judicante, quando um tribunal, em qualquer lugar do mundo, passa a agir politicamente, deixando a letra fria da lei de lado, aí, meu amigo, nem o Papa resolve mais. Que antes a gente apelava para o Papa, porque depois do Papa só Deus. Aí o Papa já disse que é muita cachaça e pouca oração, não quer se envolver com nada do Brasil. E Deus, quando olha assim para o Brasil, pode dizer: vixe Maria, que país para ter enrolão, que país para ter 171. Aí parece que até o velho J. Cristo não se mete mais em determinados assuntos por aqui, não. A ouvinte está mandando aqui uma postagem com uma foto. Paulo, mais um caminhão pegou fogo na BR-230. Agora foi um caminhão carregado de madeira. Meu amigo, olha, caminhão, carro, automóvel, qualquer automóvel, você sabe que o carro tem o seu sistema elétrico. E esse sistema elétrico de qualquer veículo, ele é suscetível a uma faísca e a dar um curto-circuito e pegar fogo. Qualquer carro. O carro mais pegador de fogo que eu conheci até hoje foi a Kombi. Porque quem já possuiu ou possui Kombi, se olhar aí, a mangueira da gasolina, o tubo de gasolina, passa perto da bateria. É um perigo. Eu acho aquilo um erro de engenharia, mas eu não sou engenheiro, nem projetei a Kombi, nem nada. Agora, para quem não sabe, e muita gente roda a chave, o carro pegou, vai embora, não quer nem saber porque aquilo funciona, o que faz o carro, o motor do carro funcionar, nada mais é do que uma explosão. Você toca na chave, gera uma faísca e explode o combustível no interior do motor e faz o motor funcionar. Ali tem eletricidade, numa voltagem determinada, misturado com combustível. Vocês querem o quê? É claro que tem combustível que é mais perigoso do que outros, não é? Eu, por exemplo, jamais botaria um kit daqueles de gás natural veicular num carro meu. Aquilo é uma granada. Jamais colocaria. Olha, é menos perigoso você andar com um carro adaptado para um botijão de gás de cozinha. É menos perigoso do que aquele cilindro de gás que fazem adaptação por aí em algumas pontas de rua, como diz um amigo meu. E isso me foi dito por um engenheiro, por gente que entende, viu? Não sou eu que acho, não. Mas ele me explicou que um botijão de gás é menos perigoso. Por quê? Porque o botijão de gás já veio de lá, da distribuidora do local, ele foi abastecido, aguentou a pressão e está com aquele gás sob pressão ali, não explodiu. E o cilindro de gás, ele vai ser testado na hora que você vai abastecer no posto. Então, ele normalmente explode ali. Já notou? Dificilmente um carro desses adaptados para gás natural veicular, ele explode trafegando ou na estrada ou na zona urbana. Não, ele explode no posto. Por quê? O cilindro não suporta a pressão. Aí explode. Enquanto que o botijão de gás de cozinha, se você adaptar o seu carro, e ninguém é doido também, que é muito perigoso, para gás de cozinha, já se fez isso lá atrás. Eu tenho um amigo que ele possuía um Ford Landau, quando eu tinha Landau também, e ele tinha 2 botijões de gás na mala do Landau, enrolados em cobertores, para não sacolejar para lá e para cá, e utilizava o gás liquefeito de petróleo, GLP, no Ford Landau. É menos perigoso, segundo o engenheiro, do que o cilindro de gás. Porque se ele tivesse de explodir, teria explodido lá quando foi cheio na distribuidora. No caso da Paraíba, lá no ponto de Cabedelo. Quando ele já aguentou a pressão e veio embora no caminhão e chegou aqui, é porque ele não vai explodir mais. São 18h56. Faltam 4 minutos para as 7 horas. Semana passada eu divulguei aqui que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tinha dito que aqueles empresários que assinaram aquele documento, Carta pela Democracia, lembram?
Começou lá na Faculdade de Direito de São Paulo, aí foram pegando assinatura, depois os banqueiros aderiram, vários empresários, chamados de pesos pesados da indústria nacional, começaram a assinar aquilo. Aí Bolsonaro tomou conhecimento lá com seus assessores, seus ministros. Aí o presidente disse: eu não preciso de uma cartinha não para defender a democracia, eu sempre defendi sem precisar assinar qualquer tipo de documento, de manifesto. Hoje ele chamou esses empresários que assinaram essa carta, sabe de quê? Mamadores, mamíferos, que gostam de uma tetinha para mamar. Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje os signatários da carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro e chamou os empresários que assinaram o documento de mamíferos. Esse manifesto foi assinado por banqueiros, artistas, tem mais de uma classe e alguns empresários mamíferos, disse Bolsonaro numa conversa com apoiadores lá naquele cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada. O documento foi elaborado na Faculdade de Direito de São Paulo, que pertence à USP, e em menos de 24 horas contava com cerca de 100 mil assinaturas. A carta não cita Bolsonaro e diz que estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, com riscos às instituições e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Entre os signatários estão banqueiros, empresários, intelectuais, cantores e advogados. O documento contou também com a assinatura de ministros eméritos, alguns que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, e professores de diversas universidades do Brasil, como a própria USP, a Universidade Federal de Minas, a do Rio de Janeiro e a nossa Universidade Federal da Paraíba. A carta já tinha sido alvo de críticas por parte de Bolsonaro na última quarta-feira, quando ele chamou de cartinha. Escreva uma carta, meu amor. O documento em defesa da democracia vai ser lido oficialmente no dia 11 em São Paulo. A carta chega a público em meio a críticas feitas por Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Você se recorda que recentemente o presidente convocou embaixadores de outros países para levantar suspeitas sobre o modelo adotado, o que provocou reações de diversos segmentos da sociedade. Eu já falei aqui para vocês, eu entendo, eu cheguei à conclusão, depois de acompanhar esse noticiário todo, esses problemas e declarações de um lado e do outro, que o presidente talvez não desconfie do equipamento. Ele desconfia de quem manipula o equipamento. E aí é onde está o X da questão para muita gente. Olha, tem um cidadão que é professor universitário, que é uma das autoridades no Brasil nessa história de equipamento eletrônico. Ele era consultor da Rede Globo, acho que não está mais. Consultor para assuntos de informática. Eu vou procurar aqui depois o nome dele completo. Eu sei que é Ronaldo. Ronaldo, não sei das quantas. Ele estava sempre nos programas da Rede Globo, falando sobre essa história de equipamento de informática, etc. e tal. E depois de algumas declarações que ele deu sobre equipamentos eletrônicos, ele não mais foi convidado. Não mais foi convidado porque ele dava declarações dizendo que não existe equipamento de informática 100% seguro. E que poderiam ser violados. Simplesmente ele foi deletado. Fala mais não. Ninguém convida mais para dar esse tipo de entrevista. Eu não estou aqui com isso, quero que fique muito claro, dizendo a vocês que tem alguém querendo fazer alguma coisa errada, ou que já fez, ou que pretende fazer. Não é isso. As pessoas que entendem disso dizem o seguinte, que se quiser fazer, faz. Se quiser fazer, faz. Agora, ninguém está dizendo que vai fazer, até porque uma pessoa sozinha não teria condição de fazer uma alteração, entenderam? Teria de ser um grupo, mais de uma pessoa. Um ser humano sozinho não poderia fazer. Então, aquela história que eu falei sobre energia, sobre água, vale também para os demais equipamentos eletrônicos.
Quando a gente não sabe, procura falar com quem sabe. Para não ficar dizendo, eu acho que o computador é seguro, eu acho que o meu celular é impenetrável, eu acho. Não ache não. Se você não entende, converse com quem estudou, com quem sabe mexer, com quem programa, com quem deleta programa, com quem conserta. Aí a pessoa vai ter condição de lhe dizer. Então há sempre essa dúvida. E a dúvida principal na cabeça de muita gente é a seguinte: se esse negócio é tão bom, por que não é utilizado nos outros países? Só isso. Não, mas é um modelo, olha, o modelo nosso é aplaudido no mundo todo. Sim, porque ninguém bota para funcionar nesses lugares. Aí vem outras questões no seguinte sentido: eu gosto sempre de ouvir um lado e ouvir o outro lado. Aí quem é contra Bolsonaro diz o quê? Petistas, pessoas de esquerda, pessoas que votam em Lula, dizem o quê? Não, Bolsonaro está criticando o sistema pelo qual ele foi eleito. Não é? É. Ainda hoje de manhã eu escutei num programa de rádio, o cidadão ligou e disse: olha, Bolsonaro está denunciando que tem fraude no sistema eleitoral, então ele é uma fraude, ou ele seria produto da fraude. Aí o que é que Bolsonaro responde de lá? Ele, os filhos dele, os técnicos que andam com ele, tá? Não, ali não tinha briga com os ministros. Hoje tem. Entenderam? Então cada lado tem o seu argumento para dizer que é seguro e o outro lado para dizer que não é. Então nessa briga, minha gente, vai ser assim até o dia da eleição, vai ser assim até a apuração. E eu torço muito para que esse processo todo acabe bem. Mas estou achando muito difícil. Eu estou achando muito difícil acabar bem. Por isso que vocês estão vendo, né? Estão acompanhando, estão assistindo, estão lendo. Então, é preciso que as pessoas tenham calma, saibam que o mundo não se acaba com um ou com o outro ganhando, porque só um vai ganhar, dois não podem ganhar, um vai ganhar e o outro vai perder. E essas pessoas, entendeu, têm do que viver. Essas pessoas estão articuladas nas suas vidas, essas pessoas vivem andando de avião para cima e para baixo, tem dinheiro do fundo eleitoral, tem isso, tem aquilo, e boa parte da população não tem nada disso. Então, basta que a gente tenha essa consciência para perceber que a coisa não é lá como alguns andam dizendo por aí, não. Que o buraco pode ser um pouquinho mais embaixo. 7h03 na Paraíba. A melhor forma de você se posicionar diante disso é o seguinte: coloque-se no lugar de Lula. Faça de conta que você é Lula por 5 minutos. Lula que amanhã, aliás, estará aqui em Campina Grande. Se você fosse Lula, você ia falar contra a urna eletrônica nesse momento? É claro que não. Lula esteve preso, passou mais de 500 dias preso, conseguiu sair da forma que saiu, com a decisão judicial que nós sabemos que foi tomada, e Lula está na dele. Está aqui, está disputando. Por que é que Lula está nessa luta para fazer com que os outros candidatos desistam? Ele já cantou Ciro Gomes para desistir, Ciro disse que não desiste. Conseguiu fazer com que Luciano Bivar desistisse. O André Janones deve desistir daqui para quarta ou quinta-feira. Por que é que Lula está nesse trabalho de articulação? Porque quanto menos gente disputando a presidência da República, ele acha, os petistas acham, que menor será a distância de Jair Bolsonaro para ele. O que maior será a distância, perdão, aventando-se a possibilidade, no meu modo de ver, muitíssimo remota, de decisão num primeiro turno. Se Lula soubesse que a eleição está ganha e que está tudo tranquilo, ele não estava nem aí, particular com ninguém. Ah, está ganha e tal. Eu tenho 48%, o outro só tem 20%, está ganha. Pode encomendar o terno e fazer a faixa. Não é assim. E ele sabe que não é, os petistas sabem. Então, segundo essas pesquisas que estão sendo divulgadas aí, se o Ciro Gomes desistisse, ou se forem para o segundo turno Lula e Bolsonaro, que é a tendência, o eleitorado de Ciro Gomes, em sua maioria, votaria em Lula. Uma parte ficaria com Bolsonaro, mas a parte maior ficaria com Lula. Daí a tentativa de Lula de convencer Ciro a desistir. E Ciro diz que não desiste, pelo menos tem dito até agora. Jânio Raposo, boa noite. Meu amigo Marcelo Robson Vitorino, que aniversariou, e eu só vi a mensagem depois do programa, acho que foi na quinta-feira,
6.4, receba meus parabéns, entrou é um sexagenário, mas é um sexagenário com ideias de quem tem 30 e poucos anos, né? Mais ou menos da minha idade. Então, parabéns, Marcelo. Então, vocês estão entendendo como é o negócio? As articulações são todas no sentido de bater a parada, como a gente diz popularmente, no primeiro turno. Porque se for deixar para o segundo, é outra eleição. É outra eleição, muito diferente do primeiro turno. Muitas articulações, tá? Então, como eu dizia, Lula vai criticar processo eleitoral, urna eletrônica, ministro do Supremo, não está doido? Agora, Bolsonaro tem as razões dele. Se você se colocar agora 5 minutos em lugar de Bolsonaro, eu sou Bolsonaro por 5 minutos, pronto. Aí você vai dizer, não, o homem tem razão em dizer o que diz e em fazer o que faz, por isso, isso, isso e isso. A gente só sabe se viver aquele... Você não estando lá, não sabe. Isso é como aqueles colegas de imprensa que nunca compraram, nem venderam uma cocada, nem um bombril, entendeu? Nem um pacotinho de sabão. Não tem noção do que é comércio. Aí eles têm uma ideia maluca, assim, que todo comerciante é ladrão, que todo mundo faz as coisas erradas. Aí pronto. Está sempre do outro lado. E muitas vezes eles estão do lado errado, porque não sabem como é que funciona. Se tivesse um pai comerciante, ou se tivesse tido aula algum dia, entendeu, de direito tributário, para saber como são os tributos, as obrigações sociais, né? Uma noçãozinha de comércio, o que é comprar e vender, o que é pagar imposto antecipado, frete, aluguel, água, luz, telefone do prédio, aí talvez a ideia mudasse, mas não sabe, vive no mundo de ilusão, no oba-oba. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com a experiência de vida e estudando. Leia, assista, goste das coisas, entendeu? Que podem trazer bagagem intelectual, conhecimento, tenha sede de saber. Aí você vai ter uma noção diferente da coisa. Ah, mas o professor disse isso. Sim, se o professor estiver errado. Nós temos no Brasil gerações aí de professores que não sabem de nada. Do jeito que tem alguns que sabem muita coisa, que podem transmitir conhecimento. Então tem professor, meu amigo, que é oba-oba também. Aí passa oba-oba, entendeu? Passa a abobrinha para a cabeça do aluno. Aí essa geração, olha, vai amadurecendo. A abobrinha do professor, a abobrinha do aluno, que daqui a pouco vai virar professor também, e vai passar a abobrinha para os seus futuros alunos, que também vão virar abobrinha. Então tem uns que acham que é lindo fumar um cigarro de maconha. Vige que coisa linda, né? Assim, meu filho, qual é a sua pretensão? Um show de Zezo. Olhe, você quer o que de presente de Natal, minha filha? Eu quero um DVD de Pablo. Eu quero ir para um show de Pablo que vai ter lá na arena, não sei o que lá, pronto. É assim. Qual é o seu sonho, minha filha? Eu quero ver a Anitta. Ave Maria, eu quero me vestir como a Anitta. Pronto. É essa geração que está aí, com as raras e honrosas exceções. Então, todas as vezes, meu amigo e minha amiga, que você não entender de um assunto, cuidado com o oba-oba e não acredite no que está chegando aí no seu celular, que pode estar tudo errado. Então, o verdadeiro jornalismo, eis o papel do verdadeiro jornalismo, fazer a checagem. Meu amigo Fernando está lá no Rio de Janeiro, Fernando Bezerra. O jornalismo verdadeiro é diferente da fofoca na rede social. Por quê? Porque nós checamos a informação. Você não tem ideia de quantas consultas eu faço, eu e muitos colegas fazem isso, os que têm responsabilidade, para poder botar uma notícia no meu blog. Quando chega aí no seu celular uma notícia do blog camisa10.net.br, você pode ter certeza de que aquilo passou por umas 10 checagens para poder colocar ali. É diferente da fofoquinha que você recebe pelo WhatsApp, que já foi alguém que encaminhou para alguém, que encaminhou para outro alguém, até chegar a você, e jogou no grupo, e você também começa a reproduzir aquilo, e às vezes é a maior mentira do mundo. Eu tenho recebido todo santo dia no meu celular coisas da eleição de 2018. Estão jogando agora de novo em 2022. De um lado e do outro, viu? De petista e de bolsonarista. Aí você imagina se eu não fosse fazer as devidas checagens e começasse a publicar tudo isso como sendo verdade. Como é que eu ficaria? Aí um lado acha as coisas que são, na sua cabeça, benéficas a Lula, as coisas mais lindas do mundo, e começam a divulgar, propagar. E do lado de Bolsonaro, a mesma coisa.
recebem coisas, às vezes contra Lula, contra petistas e tal, que não são verdadeiras e que já rolavam há 4 anos na eleição de 2018 e começam a divulgar agora, a propagar como sendo a mais cristalina verdade. Eu lembro sempre do meu querido professor Rômulo Azevedo, que ainda hoje está na ativa na UEPB, um dos grandes professores que eu tive e que continua no batente. Foi professor meu e depois foi meu chefe 2 vezes, meu chefe de jornalismo na TV Borborema e na TV Itararé depois. E Rômulo, certa vez me dando entrevista, disse: Paulo Roberto, quando a internet começou a surgir com mais força, redes sociais, e aí eu perguntei: professor, qual é a diferença? Como fazer hoje com essas mídias eletrônicas e com essas redes sociais? Ele disse: olha, é diferenciar fofoca de jornalismo. Rede social, na maioria das vezes, é fofoca. Jornalismo é a notícia checada, apurada, verificada, com a responsabilidade de um jornalista com J maiúsculo por trás. Senão vira fofoca também. É isso aí. São 19h12. Vamos fazer uma pausazinha, né? E eu volto já já com a parte final do nosso Cidade em Revista. Eu vou confirmar a hora certa, para que todo mundo fique situado no tempo direitinho, tranquilo, etc. e tal. São 7h12 agora. Volte já já. O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Da educação infantil ao ensino médio, valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a Família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro,
deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. São 19 horas e 17 minutos agora na Paraíba, 7h17. Nós estamos de volta agora com a parte final do Cidade em Revista. Agora 7h18 na Paraíba. Eu tenho a coluna política, o papo de hoje com a Chieta Araújo, lá na Rede ITA. Depois tem outros assuntos aqui, muitos questionamentos enviados pelos ouvintes para a gente esmiuçar. Vamos ouvir como foi o papo de hoje com a Chieta lá na televisão? Vamos lá. E volta para falar de política agora, né? Quem mais entende dos bastidores da política está aqui conosco, depois do final de semana, né, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Chieta. Final de semana daqueles, né? Pois é, muita movimentação, né? Para mim começou na sexta com aquela professora, infelizmente nem deu certa participação aqui no programa. Isso, mas para você que gosta de emoção, tem emoção aí à vista no Poder Judiciário brasileiro. É que hoje, exatamente nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal volta do recesso. As atividades serão retomadas agora à tarde, com o presidente Luiz Fux comandando uma sessão. E vem mais emoção aí, se é que se pode dizer isso, porque o ministro Alexandre de Moraes vai assumir no próximo dia 16 a presidência do TSE e a ministra Rosa Weber é a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal, a partir do mês de setembro agora. Então vem muita emoção por aí. E hoje de manhã, já numa espécie de avant-première, teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que decretou a prisão preventiva daquele cidadão Ivan Rejane, que ameaçou ministros e ameaçou o candidato Lula pelas redes sociais, e também uma liminar concedida pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes, concedendo aos estados de São Paulo e do Piauí a reposição imediata do ICMS, havendo perdas por conta da redução da alíquota dos combustíveis. Quer dizer, um poder faz uma coisa, o outro desmancha, e nessas idas e vindas, Ninguém tem um minuto de paz, o Brasil está do jeito que está. Mas é assim, que é que a gente há de fazer. Aliás, o presidente Bolsonaro, ainda sobre o Poder Judiciário, nomeou os dois, ele escolheu os dois novos ministros do Superior Tribunal de Justiça que passarão por uma sabatina no Senado brasileiro. E isso gerou também uma outra disputa emocionante, porque tinha o candidato de Gilmar Mendes e tinha o candidato do Nunes Marques. Os ministros do Supremo têm os seus candidatos ao outro tribunal, que é o STJ. E levou vantagem Nunes Marques, porque o do Gilmar Mendes foi preterido. Pois é, mas na política tivemos movimentação, período de definição das candidaturas. Luciano Bivar
desistiu da candidatura à presidência da República, vai ser candidato à reeleição para a deputação federal aí no vizinho estado de Pernambuco, e tem possibilidade também do André Janones desistir. Já há conversações nesse sentido, porque é um pessoal que reconheceu que a candidatura é nanica. Agora, em relação à União Brasil do Luciano Bivar, o partido que tem mais dinheiro daquele fundão eleitoral. Fundo eleitoral tem muita gente de olho. cobiçado. Muita gente de olho. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai convidar autoridades de outros países para assistir ao desfile de 7 de setembro. Esse 7 de setembro Esse 7 de setembro promete. Aliás, 200 anos da independência do Brasil, uma data marcante. O desfile acontecerá de manhã em Brasília e no Rio de Janeiro, que sempre aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, ali em direção à Igreja da Candelária. Esse ano ele resolveu botar para a praia de Copacabana, onde normalmente se faz o Réveillon, aquelas manifestações políticas, então será em Copacabana. E o presidente Lula, o ex-presidente Lula, aliás, muita gente diz, você chama Lula de presidente? O protocolo internacional do jornalismo diz que você pode chamar qualquer pessoa pelo cargo mais importante que ela ocupou. Então, se eu chamar Castro de governador, não estou errado. Se eu chamar Lula de presidente, também não estou errado. Fernando Henrique Cardoso de presidente, também não estaria errando. Então, o ex-presidente Lula, se você prefere assim, estará amanhã, 5 da tarde, no Parque do Povo, aqui em Campina Grande. A área está sendo cercada e haverá uma espécie de inscrição pela rede social para participar, por uma questão de segurança. O pessoal está tomando todas as precauções para evitar qualquer tipo de surpresa. E caravanas estão vindo de tudo que é lugar da Paraíba, pelo menos estão sendo convidadas. Muita gente, anúncio de muita gente. Pois é. Agora, realmente, tudo nesse país agora requer um cuidado maior, né? Sem dúvida. Principalmente quando se está ali ao redor dos dois principais candidatos, candidatos. Então, por questão de segurança, há a possibilidade de inscrever-se pela internet, tem lá uma senha, alguma coisa, e o acesso será, portanto, controlado. Mas a expectativa é de muita gente. E no plano local, as emoções por aqui começaram no sábado, na ABB, com a presença do governador João Azevedo, do seu agora candidato a vice Lucas Ribeiro. Você vê aí imagens da manifestação, muita gente compareceu, e a chapa se encaminha para a sua homologação no próximo dia 5, que é sexta-feira. Também tivemos a escolha da candidata do PSOL, agora oficializada em convenção, que é exatamente a professora que esteve aqui participando, é Edjane Simplício, que vai participar da eleição, aí está também a imagem dela. E ontem foi a vez dos tucanos na reunião aqui de Pedro Cunha Lima com a Efraim Moraes do União Brasil, oficializando a candidatura e lançando também o nome do candidato a vice-governador, que é Domiciano Cabral. Temos imagens aí, Efraim, Pedro, Domiciano, presença de Cássio Cunha Lima, prefeito Bruno, Romero Rodrigues anunciou também que vai apoiar Efraim Moraes. Que foi uma surpresa, né? Porque ele foi um dos primeiros anúncios que tivemos nessa pré-campanha, foi Romero dando um apoio aí a Bruno Roberto no Senado, né? Aí ontem ele mudou de ideia. A decisão foi maturada, pensada, e depois o pessoal conseguiu convencer Romero Rodrigues a dizer que o seu candidato a senador é o Foguete. E o Foguete disse que não dá ré. E como disse Arimatea Souza, arranjou foi mais um passageiro. Embarcou ainda o Romero Rodrigues. E na sexta-feira que vem, que é o prazo final, aí nós teremos 3 convenções. Nilvan Ferreira, pelo Partido Liberal, Veneziano Vital Rego, pelo MDB, e o próprio governador João Azevedo também vai oficializar sua chapa pelo Partido Socialista. 2 em uma pessoa e uma aqui, né? E uma aqui em Campina. No caso, a de Nilvan será em Campina Grande, mas a de João Azevedo e a de Veneziano na capital. É isso. Pergunta de hoje, endereçada a voz mercê. Se o União Brasil, que oficializou a desistência de Luciano Bivar, resolver apoiar Lula, como ficará Sérgio Moro? Sérgio Moro está afiliado à União Brasil, né? Que encruzilhada. Eu acho difícil o União Brasil dar um apoio público a Lula, porque lá no partido tem muita gente com perfil diferente. Sim, né? Mas dizem que essa desistência de Bivar teria sido combinada com Lula para que os admiradores e eleitores de Lula em Pernambuco votem em Luciano para que ele se reeleja deputado e brigue também pela presidência da Câmara. Já tem chave de Câmara, de presidência da Câmara. Agora, eu acho que a tendência aí é eles liberarem. Provavelmente. Em cada estado você compõe de acordo com... Aí vão trabalhando nos estados ali,
Acredito que seja por aí. A fogueira está acesa. Tá, muito acesa. É verdade. É isso aí, Paulo. Isso. Até amanhã. Até amanhã, né? E ele está de volta, viu, Paulo? Ah, o velho Napoleão? De volta. Napoleão foi a Cancún, no México. Eu soube que ele esteve lá pela Europa, visitou Ibiza, Saint-Tropez e esteve no Principado de Mônaco também. Nossa, olha, é uma pessoa que tem muito informante mesmo, Paulo Roberto. Viu? Ele sabe de tudo. Olha, depois do recesso do... Pois bem, foi a conversa de hoje com Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. Você, meu amigo, você, minha amiga, deve ter recebido de sexta-feira para cá alguma coisa aí no seu celular em relação à barragem de Camará. Como eu sei que tem uma grande audiência no prédio, a partir de Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Esperança, Lagoa Nova, o pessoal todo aí me dá uma audiência muito legal, eu recebo aqui do companheiro Ricardo Avelino, já havia recebido também de João Pinto, do pessoal da comunicação do governo do estado, uma declaração do secretário Deusdedito Queiroga, Deusdedito que responde pela infraestrutura do estado da Paraíba. Vamos ouvir o que é que ele diz. Atenção, você aí do Brejo, está preocupado com a situação de Camará? Ouça o que diz o secretário Deusdedito Queiroga, por favor. Pessoal, aqui, dia 1º de agosto, na barragem Nova Camará, para tranquilizar a população de Alagoa Grande, Mulungu e todas as pessoas que moram às margens do rio Mamanguape em relação à barragem Nova Camará. Acabamos de fazer uma vistoria técnica completa, a barragem está em perfeitas condições, a estrutura física da barragem não sofreu e nem sofrerá nenhum dano. O nível de água nos permitiu, inclusive, fazer um teste dos equipamentos hidromecânicos, as válvulas, comportas, resistos, tudo funcionando perfeitamente. Então é mais nesse sentido, de tranquilizar a população em relação à segurança da barragem e informar a população paraibana que o governo do estado vem fazendo um monitoramento permanente, diariamente, fazendo leitura dos equipamentos, e a barragem não tem nenhum risco de rompimento ou de qualquer outro tipo de problema. A Secretaria, junto com a ESA, vem fazendo esse acompanhamento diário, inclusive com o respaldo e a consultoria de uma empresa especializada em barragens a nível nacional. Ouviram? Essa é a palavra oficial do governo do estado da Paraíba, depois de ter feito uma vistoria hoje, dia 1º, na barragem que é chamada de Nova Camará, aqui no município de Alagoa Nova. São 19h28 na Paraíba. Ainda sobre a política local, até sexta-feira todas as convenções, temos ainda pelo menos 3, conforme eu disse aí, João Azevedo, Nilvan Ferreira e veneziano Vital do Rego. A preço de hoje, veneziano terá uma vice, deve ser Maísa Cartacho, esposa do ex-prefeito da capital, Luciano Cartacho. Desenha-se também nos bastidores que a candidata a senadora da chapa do governador João Azevedo vai ser a ex-prefeita de Pombal e atual deputada estadual Poliana Dutra. Poliana, como você lembra, ela entrou na política depois da morte do esposo dela, Jair Feitosa, no acidente. Ele era prefeito de Pombal quando morreu no acidente. Na eleição seguinte, ela se candidatou e depois casou com o Barão. Daí ela adquiriu esse sobrenome Dutra, deixou de ser Poliana Feitosa, passou a ser Poliana Dutra. Eu já entrevistei na televisão, é uma mulher inteligente, preparada, bonita, se expressa bem, e se for confirmada na chapa do governador João Azevedo, estará feita no feminino aquela divisão geográfica, né? O governador é de João Pessoa, o vice é de Campina, Lucas Ribeiro, e Poliana é do Sertão. Desenha-se o nome dela. Veneziano, já falei aqui, deve ser Maísa Cartacho. O ouvinte mandou a mensagem: como estão Adriano Galdino e os familiares em relação a João Azevedo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Meu amigo, olha, na política, tudo tem seu tempo. Eu estou cansado de dizer aqui a vocês que o tempo da política é diferente do nosso tempo aqui fora da política. Então as decisões são tomadas no dia que aquele grupo, que aquela autoridade, que aquele agente acha que é o dia certo. Não é o dia que o eleitor quer, o que ele pensa que vai acontecer. Não é assim. Romero Rodrigues, ontem na convenção de Pedro Cunha Lima, disse que agora vai de Efraim para o Senado. Deputados quase não falam ontem no evento de Pedro. Foi preciso depois dar uma bronca no cerimonial, não sei quem organizou aquilo.
e o próprio Cássio Cunha Lima chamar os deputados para falar, depois que Pedro tinha falado. Muita gente ficou chiando, a exemplo de Rui Carneiro, de Júlia Lemos. E o normal é o quê nesses eventos? Quem é a estrela maior de uma convenção? É o candidato a governador. Então vão falando os outros, no fim, fala o candidato a governador. Ontem, depois que Pedro falou, foi que alguns deputados puderam falar, e boa parte do pessoal já havia deixado o ambiente. Uma falha que esses deputados reclamaram bastante. Paulo Roberto botou aqui o ouvinte. Você sabia que Lucas Ribeiro, se for eleito vice-governador de João Azevedo, ou seja, se a chapa for eleita, né? Ele poderá disputar a prefeitura de Campina Grande em 2024 contra o atual prefeito Bruno Cunha Lima? Pode. Pode acontecer, sim. Nada impede. Nada impede. O que mais? O ouvinte mandou aqui. Fale sobre a vinda de Lula amanhã a Campinas. Já falei na TV, falei mais cedo aqui no rádio. Lula deve chegar aqui por volta de 11 horas da manhã. Tem um evento no Garden Hotel com evangélicos de várias denominações, de várias igrejas. E essa manifestação política no Parque do Povo está prevista por volta das 17 horas, 5 da tarde. Um esquema de segurança vem sendo montado já desde o fim de semana, todos os setores estudados, a Polícia Federal tomando conta desse aparato, para a imprensa tendo credenciamento, para o povo haverá uma revista minuciosa, ninguém vai poder entrar com mochila, com determinados objetos, e tem uma solicitação aí para quem quiser ir fazer inscrição pela internet. Eu acho que isso não vai ser possível para todo mundo, mas quem for, quem está pensando em ir, fique logo sabendo que o aparato de segurança vai ser muito rígido e daqui para frente é assim com Lula e com Bolsonaro, com todos os candidatos, mas principalmente com esses dois, que são os dois que aparecem em melhores condições nas pesquisas. Que tenho mais aqui. Paulo, você sabia que 42% dos deputados federais do Brasil têm um desempenho parlamentar fraquíssimo? É verdade. Eu vi esse levantamento, mas olha só, é preciso dizer que ninguém está ali sem ter tido o voto da população. Todo mundo foi votado. O povo, o eleitor brasileiro é que tem que escolher melhor. Temos deputados qualificados? Muitos. Temos pessoas preparadas para a função parlamentar? Sim. Mas a maioria não sabe nem o papel de um deputado. Mas eles não têm culpa. Eles e elas, porque o povo foi que votou. Paulo, cuidado com o censo, viu? Começou hoje. Meu amigo, na minha casa, pode ser que eu esteja dando aqui um péssimo exemplo para quem me escuta, mas eu sou um extrato do Brasil de hoje. Eu vivo no Brasil, eu não vivo na Finlândia, nem na Noruega, nem na Dinamarca e nem no Canadá. Na minha casa não entra ninguém sem que eu tenha autorizado. Eu estando em casa, não entra. E quando eu saio, todo mundo já sabe que não é para entrar ninguém, a não ser que eu diga, fulano de tal, vem aqui. Porque nós estamos no mundo do 171, do vigarista, do estelionatário. Então, hoje eu conversava com uma pessoa e dizia, olha, esse crachá do IBGE, essa jaqueta que eles usam, essas maquineiras que eles... já tem tudo falsificado por aí. Gente para entrar na sua casa, para roubar, para assaltar, para lhe agredir. Então, na minha casa, olha, o censo está dispensado. Esse negócio de Brisanet, Oi, Vivo, Energisa, Cagepa, na minha casa só entra se eu estiver ou se eu autorizar. Isso vai evitar que um dia eu tenha um problema? Não, mas eu estou dificultando. Não, mata mosquito, não sei o quê, não entra nada. Quem mata mosquito na minha casa sou eu. Porque muitas casas já foram invadidas, pessoal assaltado, agredido, até gente morta, porque chega dizendo que é de tal empresa, eu não estou esperando ninguém. Se eu não solicitei serviço de ninguém, como é que você veio aqui fazer o quê? Tira o time. Na minha casa não entra. Paulinho, querido, olha só o que a menina botou aqui. Aquele avião parecido com uma baleia que veio ao Brasil, trouxe o quê? Minha filha, aquele avião, que é uma das 5 unidades fabricadas pela Airbus. Nós temos 2 grandes fabricantes de aviões no mundo, que são a Boeing, norte-americana,
e a outra que é a Airbus francesa. O que é que ocorre? A Airbus fabricou 5 aviões daqueles, 5, são 5 unidades, cada um tem um número na frente. Aquele que veio ao Brasil é o número 2. Se você olhou direitinho aí e se olhar na internet, vai ver que ele, ao pousar em Fortaleza, tem um número 2 bem grande na frente. E quando pousou em Campinas também, esse número era visível. Aquele avião veio trazer um helicóptero comprado por um brasileiro bilionário. O cidadão que comprou o helicóptero e que alugou aquele avião para trazer, aliás, ele já incluiu no preço, porque o helicóptero que ele comprou foi fabricado na Airbus. E o avião que trouxe é da própria Airbus. E para que a Airbus fabricou aqueles aviões tão feios, ou alguns acham bonito no formato de balé e tal? Fabricou para transportar as peças dos aviões que ela própria, a empresa, fabrica. Porque na Europa é assim. A asa do avião, por exemplo, é feita na Alemanha. Aí não tinha avião para trazer a asa do avião que eles estavam fabricando. Só existia aquele que foi destruído na Ucrânia. Lembra do Antonov, aquele grandão? Acho que era Antonov 225. Eles destruíram. Só havia aquele avião. E tinha dificuldade. De trem não tinha como passar nos túneis. De carreta era um problema. Aí, vamos fabricar um avião para trazer as peças que nós precisamos para os aviões que a gente fabrica aqui na França. Eles encomendam, a Alemanha faz as asas, por exemplo, a Inglaterra faz os motores, e aí eles juntam tudo na França e na realidade a montadora é na França, para você entender. Então esse empresário brasileiro chamado Beto Sicupira é um cara que hoje tem 74 anos de idade, 7,4, já foi pobre, hein? E hoje é multimilionário. A fortuna dele, segundo a imprensa internacional, é de 8 bilhões e 300 milhões de dólares. É o 5º homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes. Ele comprou o helicóptero e só cabia naquele avião. E como o bichinho é muito pobrezinho, ele estraga que eu pago o frete, não tem problema nenhum. Ou o frete já foi incluído no preço para entregar em São Paulo. Aquele avião fez uma escala na África, acho que no Marrocos, não sei bem, em Casablanca talvez, e precisou fazer outra escala em Fortaleza, encher de novo os tanques, até chegar em Campinas, São Paulo, onde o helicóptero foi tirado de dentro dele, foi desembarcado. E por que ele precisa fazer tanta escala para reabastecer? Porque ele voa baixo. Ele não voa na altura de um Boeing daqueles que a gente vai a 11 mil metros de altura, 12 mil metros. Ele voa a meia altura. Por quê? Porque como a cabine é muito grande, tudo isso que eu estou dizendo a vocês é porque eu estudei, viu, quando o avião chegou aqui no Brasil. Como ele é muito grande, o seu compartimento de carga, ele não é pressurizado. Só tem pressurização na cabine de comando, onde estão os pilotos, copilotos, e no local onde eles dormem. O compartimento de carga inteiro não tem pressurização. Então ele voa baixo por isso. Voando baixo, ele precisa de mais força, porque o ar é mais, forte, e ele consome mais combustível. Só tem 2 motores, mas consome muito combustível. Esse helicópterozinho, esse brinquedo que o rapaz comprou, ele custou 19 milhões e meio de dólares. 19 milhões e meio de dólares. Algo em torno de 100 milhões de reais. Mas esse homem é dono de quê? A menina pode estar perguntando aí, vou responder. Ele já mexeu com carro, já vendeu carro usado, começou lá nos Estados Unidos, já vendeu roupa jeans, calça jeans, blusa jeans e tal. Ele hoje é dono da Brahma, da Embev, a Embev, que é fabricante de cerveja, é a 5ª maior fabricante de cerveja do mundo e é dono também, tem cotas das lojas americanas. Bem pobrezinho, viu? Beto Sicupira comprou esse helicóptero da Airbus por 19 milhões e meio de dólares. Bem pobrezinho, viu? O outro mandou aqui: Paulo Roberto, está sabendo que Ives Valverde deixou a Rede Globo depois de 17 anos. Meu amigo, tem muita gente que tem saído da Globo, né? O pessoal de salário mais alto está botando todo mundo para fora. Que a
a tetinha secou, né? Murchou, a torneirinha fechou. Olha aí o que a professora Vera Mota estava escutando. Boa noite. Aquilo que o presidente disse hoje em relação a muitos empresários é verdade. Eram mamadores que pegavam dinheiro do governo todinho e que não estão pegando mais. Aí tem que demitir, gente. Mas Isis Valverde é uma moça muito bonita e parece que é uma atriz também competente, vai arranjar emprego logo logo. O Souza dançou, né, Paulo, no campeonato. O Souza dançou, o 13 já vem sem atuar e o Campinense está na iminência de também ficar fora ou melhor, de ser rebaixado. Esse negócio de iminência e eminência, viu, minha gente, tem uma diferença. Eu tenho ouvido e tenho lido coisas mal escritas, porque coleguinhas de imprensa acham que iminência e eminência são a mesma coisa. O que está na iminência de acontecer é aquilo que está perto, próximo de acontecer. Eminência, você usa essa palavra ao se dirigir a uma autoridade. Vossa Eminência, a eminência, eminente senador, entendeu? É diferente de você dizer que o iminente senador, aí está errado, mas isso só aprende estudando, não é? O que é que tem mais aqui? E os policiais de Rio Tinto, Paulo, meu amigo, aquilo está nas redes sociais no Brasil todo. Nem foi o primeiro caso, nem será o último. Agora, quando aquilo acontece, porque a instituição policial é feita por pessoas, e você não pode medir a instituição Polícia Militar da Paraíba pelo desvio de conduta de 2 ou 3 dos seus membros. Quando aquilo acontece, a autoridade toma as providências imediatamente. Foi o que o governo do Estado fez. Corregedoria, os próprios colegas que efetuaram a prisão dos 3 que, pelas imagens, estavam embriagados, provocaram acidente, causaram prejuízos, brigaram com algumas pessoas populares da cidade de Rio Tinto, tudo errado. Um soldado, um cabo e um sargento. Pelo jeito, encheram a cara e foram bagunçados. Estão na jaula, podem perder a farda, podem ser excluídos e vão responder pelos prejuízos causados. E tem um processo normal na justiça aqui e tem as questões da indisciplina militar também. O que é que tem mais? E a terra tremeu, seu Paulo, no Rio Grande do Norte. Ontem à tarde eu divulguei isso no blog, no camisa10.net.br. Aliás, foram 2 tremores, um de 2 alguma coisa graus na escala Richter e o maior de 3,7. Se aqueles terremotos que a gente toma conhecimento na Malásia, na região asiática, no Japão, por ali, e que destroem tudo, no Afeganistão, no Irã, 7 graus já destrói quase tudo, cidades inteiras. Então esse daqui foi de metade da potência. A terra tremeu em várias cidades do litoral do Rio Grande do Norte e na capital, Natal, vários moradores de prédio relataram ontem à tarde que tinham sentido o tremor. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Já são 7h44, é muita mensagem. Aqui Marcos Farias mandou mais uma mensagem. Meu amigo Marcos Marinho, jornalista. Soldado Teixeira mandou aqui algumas coisas também que eu vou ver daqui a pouco. É verdade, passei aí a notícia para você, né, o Teixeira? Acho que você ouviu aí a voz do secretário. Luiz Rocha, oficial de justiça. Se os militares de Rio Tinto tivessem tomado a legítima cachaça do professor Uba, não teriam ficado daquele jeito. Pois é. Tibério, boa noite. Está surgindo uma Cracolândia, Paulo, aqui perto do prédio da FIEP, na calçada de Vinícius Uchoa. Só tem jeito, é acabar logo, viu? Se deixar, tomam conta, como fizeram lá em São Paulo. Valdênio de Queimadas, boa noite. Walter Carneiro, boa noite. Um abraço, Walter, obrigado pelas palavras. Carlos do Pastel, Zé do Egito, meu amigo empresário. Eita, Zé, devagar com esse andor, hein, Zé, que o santo é de barro. Que eu tenho mais assíduo, Santa Bárbara, boa noite. São 7h45. Minha amiga professora Jovita Maranhão, chegou a hora da gente pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
abençoado, e eu quero lembrar daqui que jamais teremos outra segunda-feira com a data de 1 de agosto de 2022, porque cada dia é único. Espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 212 do ano. E ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 153 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. O colega jornalista Geovaldo Carvalho costuma dizer que agosto é um mês perigoso, que agosto é o mês do desgosto, agosto é o mês das cobras, das serpentes. Mas eu acho que agosto é um mês igualzinho aos demais e que não tem nada diferente não, é questão de superstição de alguns. Eu quero dizer a vocês que a Rádio Camisa 10 FM segue com a sua programação normal e nela você tem seleção musical que eu preparo no capricho para que todos nós juntos ouçamos, acompanhemos aquelas músicas, canções, páginas musicais que hoje em dia as emissoras comerciais quase não tocam mais. E a rádio fica no ar às 24 horas do dia, sempre com seleções musicais diferentes. Tenho certeza que você vai gostar. O nosso próximo encontro está previsto para amanhã ao meio-dia na Rede Ita, antiga TV Itararé, quando eu tenho a coluna política no bate-papo com a Anchieta Araújo. E às 18 horas pretendo estar de volta em mais um Cidade em Revista. Então, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.